despertava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, só castigo a mim. Tu tens sido tão bom, Senhor. Tu tens sido tão bom pra mim. Pega sua voz e fale. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não descansa quase 99. Se uma se perdeu, não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Escala montanhas pra me encontrar. Cante isso. Derruba muralhas, quebra mentiras pra me encontrar. Ele não vai desistir de você. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, quebra mentiras. Senhor, Ele é digno de toda
estamos encerrando esta série de mensagens, 5 escolhas para mudar a sua vida. Nós já falamos aqui de 4 delas. E agora a gente vai falar sobre escolha viver com esperança. O momento mais crítico de se fazer escolhas, e o mais importante, é quando a gente está envolvido em períodos de sofrimento ou de dificuldades. Todos sabemos que o sofrimento, ele faz parte da vida, apesar da gente não gostar, né? Se eu sirvo a Deus, pastor, tanto tempo, por que Ele está permitindo o sofrimento na minha vida? O sofrimento, ele vem como consequência natural do pecado. Desde Adão e Eva, quando eles decidiram por pecar, a natureza pecaminosa surgiu no ser humano e o mal surgiu no mundo. E dessa maneira, o sofrimento passou a fazer parte da vida. Mas, mediante os sofrimentos, você pode fazer 2 escolhas. Você pode escolher pelo caminho da maturidade. O caminho da maturidade é o mais difícil de escolher, mas é o melhor a ser feito. Mas você também pode escolher o caminho da amargura. O caminho da amargura é o caminho mais fácil. É o que a maioria faz. No entanto, os resultados são também péssimos. Quem escolhe o caminho da maturidade necessariamente precisará ter esperança. Porque para você escolher algo de bom quando você está passando por um momento difícil, você precisa ter esperança de que a vida vai mudar. A gente precisa ter algo em que esperar. E por isso eu digo que a gente não pode colocar nossa esperança em qualquer pessoa ou qualquer coisa. A gente precisa colocar nossa esperança em quem pode dar esperança, em quem pode mudar a nossa vida, em quem pode mudar a nossa história. E é por isso que nós devemos colocar a nossa esperança na pessoa do Senhor Jesus. Paulo, ao escrever, ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, eu tenho que servir e seguir ao Senhor Jesus e colocar a minha vida e tudo aquilo que me cerca nas mãos dele. Quando as coisas acontecem ruins, acontecem comigo, quando eu sou vítima do sofrimento e da dificuldade, é hora de olhar além da dificuldade e fixar meus olhos nele, porque é ele que vai me tirar dessa situação. Por mais que naquele momento eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo, mas eu tenho que colocar meus olhos com esperança naquele que vive e que pode tornar o meu dia ruim em dia bom. Ele é um Deus que faz milagre. Eu tenho que olhar para Ele, fixar os olhos nele, porque é isso que faz a vida valer a pena. Eu trouxe aqui um exemplo de alguém que perdeu a esperança. Esse nome alemão, Georg Moltmann. Ele é um grande teólogo e escritor. Uma das teologias desenvolvidas por Moltmann é a teologia da esperança. E ele desenvolve essa teologia baseada na própria história. Obviamente na Bíblia, né? Mas por causa da sua história. Ele era soldado alemão que lutou a Segunda Guerra Mundial defendendo a Alemanha de Hitler. Esse homem, ao ser pego, ele foi feito prisioneiro e ele foi preso em 2 países. Inicialmente na Bélgica e depois foi transferido para um centro de concentração, né? Na Escócia. Esse homem perdeu a esperança e perdeu o motivo para viver. Observe o que ele diz, que ele narra desse período em que ele foi preso. Ele diz assim: nas últimas semanas de julho de 1943, minha cidade foi destruída pelo fogo provocado pelo bombardeio da Força Aérea Britânica. A bomba que matou violentamente milhares do meu povo atingiu um de meus colegas ao meu lado e me poupou a vida milagrosamente. Naquela noite de morte em massa, eu gritei pela primeira vez por Deus: meu Deus, onde tu estás? O meu mundo interior desabou. Então meu coração se tornou frio, sem fé e indiferente para com tudo e com todos.
Isso foi uma forma de prisão interna para a alma, somada à prisão externa. A realidade da morte pode tornar uma pessoa tão apática e indiferente que ela será capaz de não sentir mais nada, nem alegria, nem dor. Então não se vive mais, torna-se como um morto-vivo. Assim eu me tornei. Pessoas que passam por momentos de crise, se ela não tiver a esperança e os olhos fixos no Senhor, ela se torna alguém fechada, a depressão normalmente toma conta, ela se torna alguém sem brilho nos olhos, sem vontade de viver, pensando apenas em quem sabe dar fim à própria vida. Por isso, se você quer ter uma vida que vale a pena, escolha colocar os seus olhos no autor da vida. Coloque seus olhos naquele que pode dar esperança, aquele que nos momentos mais difíceis, e a vida vai propor esses momentos, a hora que as dificuldades aparecerem, que os seus olhos estejam fixos no Senhor, porque é Ele que faz toda a diferença na hora que a gente mais precisa. Escolha colocar a sua esperança em quem pode dar esperança. Ele diz aqui que ele se tornou um morto-vivo. Mas o que ele quis dizer com isso? Morto-vivo é uma referência àquela pessoa que vive sem esperança. É uma pessoa que está vivendo sem esperança. Ela não tem expectativa de que amanhã será melhor do que hoje. Mas o que leva alguém a perder esperança? Eu listei aqui algumas coisas, como por exemplo, quando você fica sabendo que está com uma doença incurável. Isso pode tirar a esperança da gente de ver os netos, de casar, de ter uma vida melhor, de fazer faculdade. A gente pode desistir de uma série de coisas porque você descobriu que a doença que você tem é uma doença incurável e você tem pouco tempo para viver. Uma pessoa que não tem esperança em Cristo, ela perde a alegria de viver quando fica sabendo disso, não é? Mas tem outra situação, quando você perde um ente querido, quando a gente perde alguém e a gente não tem expectativa de rever essa pessoa na eternidade com Deus. Você já foi num velório onde a pessoa não tem esperança? Você já viu como é triste o choro sentido das pessoas, porque não tem esperança de que haverá amanhã? Elas acham que a morte realmente é um fim. Pessoas assim sofrem demais, perdem a alegria de viver. E também, a esperança também pode morrer quando a gente observa ao nosso redor o aumento desenfreado do mal. A gente olha para a violência, a gente olha para a corrupção, a gente olha para o descaso e para a indiferença, e a gente é difícil achar um motivo para ter esperança de que as coisas vão mudar. Isso pode desmotivar. Outra doença que pode matar, um vírus que pode matar a esperança, eu coloquei aqui como fracassos constantes. Depois de você investir muito esforço, muito tempo, muito recurso em algo que você acreditava e ver que aquilo não dá resultado, a gente tende a perder a esperança. Nossa, mas eu investi tanto, eu lutei tanto por isso e de repente deu em nada. Isso frustra, tira a alegria de viver. Toma cuidado com esses males que podem roubar de você a esperança. Mas olhando para Bultmann, na sua narração, ele diz que em determinado momento da sua vida, ele voltou a ter esperança. E ele voltou a ter esperança por causa de 3 motivos específicos. Ele colocou esses 3 motivos. A primeira, a natureza na Escócia. Ele estava preso lá na Escócia. E enquanto ele estava preso ali, ele começou a observar a natureza, as plantas, as árvores, os pássaros que estavam naquele lugar. E num lugar que representava tanta miséria e dor, ele começa a ver vida além da miséria e da dor. Ele começa a ver que existiam coisas belas. E se existiam coisas belas, alguém deve ter criado aquilo. A fé desse homem começa a ser despertada olhando para a natureza. Não é fantástico? Porque a Bíblia diz assim, que os céus proclamam a glória de Deus. Ao olhar para a natureza e observar a maneira como tudo acontece, é impossível a gente não se dar conta de que existe alguém que fez tudo aquilo, que criou tudo aquilo. E a fé pode ser despertada nesse momento. Mas não só isso, ele também teve a sua esperança de volta
por causa da solidariedade dos escoceses. Não era normal um prisioneiro de guerra, principalmente alemão, ser bem tratado. Normalmente eles eram chamados pelo número que traziam nas suas costas. Mas os escoceses começaram a fazer diferente. Eles tratavam os prisioneiros de guerra pelo nome e não pelo número que traziam nas costas. E aquilo impactou Multiman. Ele está dizendo assim, de onde vem tanto carinho de alguém que a gente esperava um tratamento ruim, né? E aquilo começou a mexer com ele. Mas também aconteceu algo especial. Enquanto ele estava preso, ele ganhou uma Bíblia, aquele Novo Testamento, que vem o Novo Testamento em Salmos. E ao ler os Salmos, especialmente os Salmos de lamento, em que são aqueles Salmos que a gente costuma dizer que é o momento em que o homem fala a Deus. Porque em toda a Bíblia é Deus falando com a gente, mas existem alguns Salmos que ele expressa o sentimento humano em relação a Deus naquele momento de sofrimento. Multiman, ao ler esses Salmos, de expressar a sua dor diante de Deus, como o salmista fazia, aqueles momentos foram sagrados para ele, começou a aproximar ainda mais de Deus. Mas ele diz que o texto principal que trouxe esperança de volta foi quando ele estava lendo o Evangelho de Marcos. E ele narra isso, ele diz: li o Evangelho de Marcos e encontrei a passagem que menciona o grito de morte de Jesus. Meu Deus, por que me desamparaste? Foi naquele momento que pude dizer: aí está alguém que me entende. Comecei a compreender o Cristo atribulado, porque sentia que era compreendido por ele. Redescobri o ânimo de viver. Fui tomado de uma grande esperança. Ele deixa claro que, lendo o Evangelho, e quando ele vê a menção de que Jesus, ao ser crucificado, ele dá um grito dizendo: eu estou sentindo solidão, eu estou sentindo só. E ele faz o mesmo grito que ele o fizer quando ele chegou à prisão: meu Deus, por que o Senhor me desamparou? Você já não fez esse grito? Em momentos de dor, em momentos que se sente só, que não sabe para onde correr, e a gente olha para o céu e diz: Senhor, por que permitiu isso? Por que o Senhor deixou? Por que me desamparou? E Multiman, ao ler aquele texto, ele fala assim: esse sabe o que eu senti. E aí ele começa a estudar sobre Jesus, a conhecer a história de Jesus, e se apaixona por ele. O que acontece com Multiman é que ele passou a fazer escolhas baseadas agora na esperança daquilo que o Senhor tinha a oferecer, e não fazer escolhas baseadas no medo. Isso faz lembrar o que Nelson Mandela disse. Leia comigo o que Nelson Mandela disse: deixe que suas escolhas reflitam suas esperanças e não os seus medos. Nelson Mandela dizia assim, que as suas escolhas, que elas possam demonstrar a sua esperança. De onde está a sua esperança? Que as escolhas que você tomar na vida, as suas atitudes, aquilo que você faz, que isso mostre para as pessoas a esperança que você tem. Isso muda tudo. Porque se a gente, ao enfrentar a dificuldade, a dor, é como aquele casal que, ao voltar para casa, descobre que a sua casa estava no chão por causa de um terremoto. O homem entra em desespero, levou anos para construir aquela casa, e ele chora sobre os escombros. E a mulher chega, bate no ombro dele e diz assim: querido, você se lembra que quando a gente começou, a gente não tinha um tijolo sequer? Você se lembra que a gente não tinha uma madeira sequer? Agora está melhor. Nós já temos madeira e alguns tijolos. Agora está melhor. Isso é a maneira como alguém que tem esperança olha o sofrimento. Quando você passa por dificuldade, por sofrimento, depende da maneira como você olha. Se você olhar sem esperança, vai entrar em pânico. Mas se você olhar com esperança, sabendo que Deus há de suprir todas as suas necessidades,
que vai mudar a sua história, então você não precisa entrar em pânico. O Senhor está com você. Mal nenhum chegará à sua casa, porque é Ele quem te guarda. É Ele que é o seu guarda, o seu vigia. É Ele que conduz a sua vida, o seu caminho. Basta colocar as nossas escolhas com base nessa esperança de que o Senhor é aquele que está olhando para a gente. É Ele que vai lutar pela gente. É Ele que vai mudar a nossa história. Deus não é um Deus fictício ou de um conto de fadas, mas é um Deus que se importa, que liga para a minha dor, para o meu sofrimento, para a dificuldade, seja ela qual for que você estiver enfrentando. Deus se importa com a lágrima derramada no quarto, deitado na cama, onde ninguém viu. Ele viu. Ele sabe onde vai a dor. Por isso que as suas escolhas sejam baseadas, que elas reflitam a esperança que você tem no Senhor, na ação do Senhor a seu favor, mas que ela não reflita o seu medo, o medo do que virá a acontecer. Não precisa ter medo, não temas, porque o Senhor é contigo. O Senhor jamais desistirá de amar você. Ele é ousado em seu amor. Ele faz qualquer coisa por você. Ele não desiste em nenhum momento por você. É óbvio, momento da dor, do sofrimento, o medo toma conta da gente. Vai que essa doença me mate mesmo. Vai que a situação piore mesmo. Mas em momentos assim, não dê vazão ao seu medo, mas olhe com esperança. Olhe para o Deus que pode mudar a sua vida. Jesus é um exemplo disso. No momento da cruz, pouco antes, ele se sente só quando ele chama os discípulos e diz: vocês podem ficar comigo por 1 hora pelo menos? E ele faz isso por 3 vezes, porque os discípulos dormem e ele se sente só. Ele se sente só também quando está na cruz e ele grita: Deus meu, por que me deixou sozinho? Naquele momento ele sente solidão, mas ele sente também medo de morrer. É na noite anterior, na sua oração, em que ele diz ao Pai assim: Pai, se possível, passa de mim esse momento, esse sofrimento. Ele diz: passa de mim este cálice. Jesus estava pedindo, como homem, ele tinha medo de morrer. Como homem, ele tinha medo. Mas ele não deixa suas escolhas serem baseadas no medo, mas na esperança. Tanto que ele nem espera a resposta do Pai e diz: não seja como eu quero, mas seja conforme o teu plano. Eu tenho esperança que o plano do Senhor jamais vai falhar. Ele é perfeito. Então, não seja como eu quero. Não seja com base no medo, mas seja com base na esperança daquilo que o Senhor há de fazer através disso. Jesus é um exemplo diferente dos discípulos, que quando Jesus morre, eles sentem medo e eles fazem escolhas baseadas no medo. Eles fogem, eles se trancam dentro de uma casa. Muito diferente de Jesus, porque eles agora se trancam dentro de casa pensando: agora nós é que vamos morrer, as autoridades vão nos buscar e vão nos matar. Às vezes o medo de morrer pode fazer a gente fechar os olhos para o nosso Deus único e verdadeiro, que é capaz de dar esperança ao coração da gente. Há um pastor que morreu em 2016, mais exatamente no dia 6 de outubro de 2016, ele morreu com 86 anos. E ao ser questionado, o nome dele é pastor Elben Lins César. Talvez alguns de vocês conheçam. Esse pastor, ele foi questionado já quase no final da sua vida, se ele tinha medo de morrer. Perguntou para ele assim: o senhor tem medo da morte? Ele respondeu: não. Por quê? Aí a pessoa disse: eu me pergunto, por que o senhor não tem medo da morte? Então ele respondeu: eu não tenho medo da morte porque eu tenho esperança no que vem depois. Legal, não é? Eu não tenho medo da morte porque eu tenho esperança no que vem depois. E o que vem depois? Ele escreveu um poema.
Eu queria ler esse poema para você. Ele escreveu um pouco antes de morrer. Ele fala sobre a morte da morte. Olha que poema interessante. Ele diz assim: na calada da noite, enquanto todos dormem, a morte chega bem perto, põe uma escada e sobe pelas janelas. Lá dentro, de capa preta, a morte entra no quarto das meninas e mata Débora, Maria e Joana. Entra no quarto dos meninos e enfia a espada no peito de Carlos e João. Com as mãos ensopadas de sangue, a morte entra no quarto do casal e corta a cabeça de Ana e Mário. O sangue escorre da cama, então a morte vai embora. Na manhã seguinte, bem cedo, a morte pega sua foice e sai outra vez para o mundo dos vivos. Ela caminha e canta: eu sou o rei dos terrores, minha boca está sempre escancarada para engolir todos os vivos. A morte finge não saber que ela não reina sozinha. Se há um rei dos terrores, há também um rei da glória. Se há uma foice, há também um cetro. A morte não quer ouvir, mas chega até ela a voz do rei da glória. Eu sou o Criador da vida, eu sou a vida e também a ressurreição. Eu trago de volta todos os que morreram, eu sopro sobre eles o meu ânimo, e eles voltam a viver. Eu reacendo a lâmpada apagada, eu refaço o vaso partido. Eu não sou o Deus de mortos, eu sou o Deus de vivos, o Deus da Débora, Maria e Joana, o Deus de Carlos e João, o Deus de Ana e Mário. A morte vai ser vencida, a morte vai morrer, a morte vai acabar, a morte será lançada no lago de fogo para sempre. Sim, para sempre. A terra dará os seus mortos, todos os mortos serão ressuscitados, todos os salvos e os não salvos, e todos sepultarão a morte. O cortejo fúnebre da morte será o mais musical, o mais alegre, o mais demorado. Então, um homem simples, à vista de todo mundo, perguntará à morte: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, a sua foice? Quem tem esperança pensa diferente. Nem a morte é capaz de tirar sua alegria. Amém? Amém. E ao enfrentar as dificuldades da vida, que você possa olhar com esperança, olhar para aquele que pode ver, e pode e vencerá a morte, e no final da história estará de pé, dizendo a nós: vinde a mim, benditos do Senhor. Entra para o gozo do seu Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Jesus, como eu disse, sente medo de morrer, mas ele fixa seus olhos no plano de Deus, diferente dos discípulos que fogem. E a Bíblia, e aqui em Lucas capítulo 24, no versículo 13, ela narra um momento em que dois desses discípulos, eles estão indo embora para suas casas, caminho de Emaús, e ali eles demonstram toda a sua desesperança, toda a sua tristeza. Diz assim, Lucas 24, 13: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus Nazaré? Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo.
Os chefes do sacerdote e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro: não estavam queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, e diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Quando eu olho para essa passagem, eu fico olhando que aqui estão discípulos que perderam a esperança. Perderam a esperança porque eles acreditavam que os seus problemas eram maiores do que a fé. Eles já não acreditavam tanto em Jesus que ele seria capaz de cumprir tudo que prometeu. Eles entendem que com a morte de Jesus acabou tudo, o problema era maior. Esse é um problema sério para a gente. Quando você enfrenta uma dificuldade e a sua fé é encontrada menor do que o seu problema. A gente precisa aprender isso, a olhar para os nossos problemas, sejam eles quais forem, e a gente acreditar mais do que ter medo. Acredite mais no que Deus é capaz de fazer. Acredite mais no que Ele disse sobre guardar você. Não interessa qual problema enfrentar, mas coloque seus olhos no Senhor e você não terá problema. Os discípulos não fizeram isso. Não colocaram os olhos no Senhor, nos planos infalíveis de Deus, mas colocaram nas circunstâncias, nos problemas que estavam enfrentando naquele momento. Mas mais do que isso, eles fracassaram também porque desprezaram a palavra de Deus. Eles mesmos aqui, quando Jesus vai caminhando com eles, eles estão a caminho de Emaús, e a Bíblia diz que Jesus chega e começa a caminhar com eles, e eles não se dão conta que é Jesus. E Jesus pergunta: por que vocês estão tristes? E eles falam assim: por acaso o Senhor é o único que não estava em Jerusalém esses dias? Não sabe o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Falando com Jesus. E aí Jesus fala: mas o que aconteceu? E eles começam a narrar, e Jesus depois fala com eles assim: mas não está escrito nas Escrituras que ele deveria morrer, ser crucificado e ressuscitaria? E ele, começando desde Moisés e os profetas, o Senhor vai expondo a Bíblia para eles, dizendo: por que vocês não acreditam no que está na palavra? O problema do fracasso dos discípulos aqui é porque eles deixaram de acreditar na palavra de Deus. Quando a gente está passando dificuldade, sofrimento, a tendência natural é a gente afastar-se da palavra de Deus. Não faça isso. É dela que você vai tirar força para passar pelas dificuldades. Se apegue à palavra de Deus. Mas, por último, eles fracassaram porque eram insensíveis ao que Deus estava fazendo. Jesus está caminhando ao lado deles. Eles estão tristes porque Jesus morreu. E Jesus está do lado deles e eles não percebem. Conversa com Jesus o caminho inteiro e ninguém se dá conta que é Jesus. Eles estão tão magoados, tão tristes, tão chateados, que eles não conseguem perceber a ação de Deus no momento da dor. Ele não consegue perceber que no momento do sofrimento que Deus continua presente, sendo Deus, sendo bom.
Mesmo no momento de maior sofrimento, Ele sempre cuidará de você. Vai levantar alguém para te dar um abraço, para te falar uma palavra. Ele vai tocar uma música ao seu coração. Ele vai fazer alguma coisa para te dar força naquele momento de maior dificuldade. Deus continua sendo Deus, mesmo quando você está sofrendo. E não é porque você não está ouvindo sons de martelo divino na sua vida, você não está ouvindo barulho de asas de anjos voando para te proteger, que Ele não está lá. Você pode não ver nada disso, mas Ele continua lá, cuidando de você. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo bom. Se apegue à palavra. Seja sensível aos cuidados que Ele enviará sobre a sua vida. Quando nós observamos esses 3 passos, então nós passamos a ver a vida com outros olhos. Foi o que aconteceu com o último. Na sua narrativa, ele fala do que acontece no final. Olha só o que ele diz: naqueles dias, o abandono de Cristo na cruz me mostrou que Deus se faz presente em todos os momentos. Aconteça o que acontecer, me preparando sempre para o que virá no futuro. Esta convicção não tem me abandonado até hoje. Ao ler a Bíblia, eu não me decidi por Cristo como é exigido por muitos, mas estou seguro de que naquele instante, naquele lugar, no escuro buraco da minha alma, Cristo me achou. Tempos depois, me decidi por Cristo e por seu reino, e faço isso até hoje. Ao encontrar Cristo, aquele que me toma pela mão rumo à eternidade, tornei a ter vontade de viver. Eu ouvi novamente os tons musicais, percebi de novo as cores, senti mais uma vez as forças da vida. De forma lenta, mas segura, passei a acreditar com grande esperança no meu futuro eterno. A vida desse homem mudou completamente. Ele se torna um pregador do Evangelho. Ele se torna um grande teólogo. É um exemplo de vida, de que alguém que está sem esperança, quando olha para Cristo, a vida toma novos ares, novas cores, novos tons, novos sabores. Faz parte da vida sofrer. Faz parte da vida passar por dificuldade. Mas quando esse momento chegar, escolha ter esperança. Escolha olhar para Jesus, com os olhos fixos nele, dizendo: eu não entendo o que está acontecendo, eu não sei os seus planos, eu só sei que eles são infalíveis. Então eu resolvo confiar a minha vida nas mãos do Senhor. Diante do sofrimento e dos problemas, opte pelo caminho da maturidade. Não deixe seu coração ficar amargurado, mas escolha ter esperança no Deus do milagre, no Deus que silencia o medo em mim, que faz calar dentro de mim o apelo pelo medo, mas que dá esperança quando eu estou no mais profundo abismo. Ele é capaz de fazer milagre em você e para você. Deus ama você, não desistirá nunca, mesmo quando não parecer isso, mesmo quando você sentir que está só, mas Ele vai estar lá. Ele é capaz de agir no sobrenatural para alcançar você, capaz de subir montanhas, de dar a própria vida para que você tenha uma vida que vale a pena. Amém? Amém. Escolha ter esperança. Quero orar por você. Curve sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus.